boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez nesta tarde aqui para aquele super bate-papo na Vibe Mundial, sempre um bate-papo interessante hoje, gente. Fica comigo, porque olha, o assunto é bom. E para isso eu estou recebendo aqui a Michelle Cohen. Bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada, boa tarde todo mundo. Oi, Samira, tudo bem? Eu tô bem, e você? Tô ótima. Feliz em ter você aqui hoje com a gente para um super bate-papo, porque a Michelle ela é taróloga, oraculista, e hoje nós vamos falar de um tema que eu não me lembro de ter trazido unicamente no programa. Às vezes pode ter trazido misturado com outros temas de oráculo, que é o oráculo celta. Pois Maravilhoso. Fala em celta, meu olho até brilha. E o meu. Sou apaixonada. Não é? Vamos entender tudo, vamos entender como que funciona esse oráculo, qual o diferencial de outros, né? A gente tá falando de carta, né? De Também. carta, de runas, de varetas. Varetas, exatamente. Gente, é muita coisa pra gente bater papo. Esse programa vai ser pouco, não é? A gente estende depois com uma outra oportunidade, porque o assunto ele é muito amplo. E se a gente for também entrar na história, na mitologia, é muito rico, né, Michelle? Muito, muito rico. Apesar de não ter tanto a parte da escrita como os nórdicos, por exemplo, a gente ainda conseguiu ali ter alguma coisa da cultura, né? A parte dos bardos, a parte do próprio alfabeto, que serve como oráculo, como escrita, com uso mágico também. Olha, eu tenho uso mágico, mas eu vi no seu Instagram escrito assim: não faço magias. Não faço, para os outros, não. Tá vendo? Não faço. Não faço magias, mas magia existe, é poderosa, né? Exato. E a partir do momento que a gente entende a magia, ela simplesmente é, né? Ela simplesmente faz parte. Ela flui. Essa coisa de não fazer magia para os outros é uma responsabilidade à parte, né? Mas para mim eu faço. Muito bem, magia, magia. Fazemos magia às vezes sem perceber. Não Muitas é? vezes. Gente, fica com a gente. Você pode nos acompanhar além da rádio dos 95,7 FM. Você pode também nos acompanhar no YouTube. Estamos ao vivo aqui no estúdio da Avenida Paulista. Tem um jeito bem fácil que eu sempre lembro você, ouvinte, de acessar o nosso YouTube. Acesse o nosso site, vibemundialfm.com.br, clica no assistir ao vivo, você vai ser direcionado direto para o nosso YouTube. Aí é muito prático, né? Já se inscreve, já acompanha toda a nossa programação, todos os programas que entram ao ar ao vivo, ou seja, a cada meia hora tem um programa novo e a gente vai levando muita informação para você aí do outro lado. E vamos já começar esse bate-papo, porque é muito rico falar não só do oráculo celta, mas dessa cultura. Quando eu falo, vamos começar falando do oráculo celta, que é o nosso tema. Quando eu penso no oráculo celta e eu olho para outros oráculos, qual é o diferencial? Quais informações me são trazidas? Vamos lá. A história do Ogan, ela tem uma coisa um pouco controversa. Que é Ogan? Ogan é o nome do oráculo celta. Começamos aí, então. Em alguns locais a pronúncia seria Oan, mas se escreve Ogan. O-G-H-A-M de Maria no final. E ele tem ali uma origem um pouco mais concreta, vamos assim dizer, na Irlanda. Né? Porque a cultura celta em si, gente, não tem ali a questão da escrita como a sua prioridade, como os nórdicos, os romanos, etc. Né? Temos uma história celta onde os romanos dizimaram a cultura e a Irlanda ficou mais isolada e, por conta disso, né, iniciou-se essa questão ali entre o século I, antes da Era Comum, até o século V, mais ou menos. Outras fontes têm datas diferentes do início dessas escritas, tá? Um deus muito associado ao Ogan é o deus Ogma, que é o deus da eloquência. Então, traz essa característica da eloquência e fontes dizem que o Ogan foi usado para trazer uma comunicação entre o divino e nós aqui, meros mortais, né? Como um alfabeto mesmo criado, pode ser associado às árvores. Muita gente associa o Ogan é o oráculo das árvores, oráculo dos druidas, né, que eram grandes sábios ali no meio dessa cultura celta. E aí, a partir disso, da Irlanda trouxe ali essa cultura para alguns países da Europa,
e foi se propagando, né? Com gravetinhos de início, escrita em pedras, e hoje temos cartas, materiais um pouco mais vastos para propagar essa coisa linda, que é uma das poucas coisas ali que a gente tem da cultura celta. Aquelas cidades na Irlanda onde tem pedras gigantes são relacionadas a essa cultura? São. Ainda mais as que têm ali a sua escrita, né? Algumas estão em museus, né? Para preservar essa história riquíssima e maravilhosa. A gente já não tem muito, né? O que tem, a gente tem que manter. É, porque é muito restrito, né? Exato. Não são povos que dominaram o planeta, né? Muito Ficaram por falta muito de união. restritos. Por causa de união? Desunião, né? Desunião. A falta de união fez com que essa Tá. cultura não permanecesse como eu acredito que deveria, pelo menos, né? Porque eles atuaram na Grande Idade do Ferro, né? Então, Tá. assim, eles trouxeram revoluções maravilhosas, né? E o Ogham, para mim, é uma dessas coisas que, assim, me trouxe só um propósito de vida. Você entendeu o que você veio fazer aqui. Exato. Quando que você conheceu essa cultura celta? A cultura celta em si, eu já vim estudando desde 2013, mas de forma mais Curiosa. supérflua, curiosa. E aí, né, dia a dia, trabalho, relacionamento, entre outras coisas, a gente acaba não aprofundando. De 2020 para 2021, eu comecei a aprofundar mais e o Oga apareceu no meu caminho. Eu fiquei assim, Entendi. é isso. Foi muito assim, propósitos de vida. Eu digo que encaixa. É isso. É como fazer várias terapias, de repente você vai em uma e fica, é essa, encaixa. Exato. Aí eu comecei a procurar oráculo, fiz o meu de início na cartolina e depois eu comprei o Ogham, o Oráculo dos Druidas, na editora Alfabeto, né? Que é este aqui. Quem que eu quiser se trouxe de aprofundar, casa. né? Esse é o que ela utiliza. Quem quiser se aprofundar no assunto, né? Ogham, o Oráculo dos Druidas. Isso. Ogham, ela falou com M de Maria no final, mas Isso. pode ser M de Morgana, né? Pode, lógico que pode. A gente já vai pra lá. Quem leu, né, As Brumas de Avalon sabe do que eu tô falando. E o meu nome vem justamente Não é das Brumas de Avalon. O seu canal é A Voz de Avalon. Exatamente. Já segue aí também. Deixa eu terminar o programa, depois segue. E me conta uma coisa. Eu tô vendo aí que tem uma escrita diferenciada. É a partir dessa escrita, desta linguagem, que o oráculo é feito? Ou apenas alguns oráculos? O Ogham, ele tem uma diversificação no seu formato de escrita. Tá. Gigantesco. Existe a que eu uso, que é a mais tradicional, mas existem algumas variações de escritas no que a gente chama ogâmicas, que são relacionadas ao Ogham. Tá. Tem muita variação. Uau! O que a gente encontra nas runas, por exemplo, são escritas da língua de Ogham? Não. Não. As runas têm uma associação à cultura nórdica, ao qual eu também jogo e amo. É outra cultura. É outra cultura, mas eu também jogo runas e eu também sou apaixonada na mitologia e cultura nórdica, né? Quem começa a estudar essas mitologias celta, nórdica, como eu, a gente não para de estudar, gente, nunca mais. Nunca mais. Não é? É muito relacionado à natureza, Muito. né? Dá algum exemplo pra gente. Tanto que é oráculo Das árvores. das árvores. Exato, existe essa conexão profunda. Algumas letras têm uma associação muito direta com árvores. A grande deusa Brígid tem também um pezinho aqui no Ogham, né? Uma das letras do Ogham tem associação com essa deusa maravilhosa, que é a deusa da inspiração, da chama. E temos uma letra do Ogham específica, que é Luz, que é associada a essa deusa. Então, existem algumas diversificações muito maravilhosas. Você tem uma relação grande com alguma das deusas? Tenho com a deusa Brígid, né? Dentre esses deuses eu tenho com alguns, relacionada ao Ogham, com ela especificamente. Tá. Ela me trouxe abertura de caminhos, né? Discernimento para entender algumas questões. Em momentos difíceis ali que a gente enfrenta, vem aquela ideiazinha que a gente acha que não vai dar certo. E, de repente, dá super certo, tem uma fluidez incrível. Então, eu tenho muita gratidão, tanto à deusa Brígid quanto ao Ogham, por me trazer aonde eu tô hoje.
né? Já que entendeu o propósito, seguiu, né? Seguir. O importante é isso, é entender e seguir em frente. Dentro dos oráculos que você trabalha, né? No teu dia a dia, você lê o tarô? Leio. Né? O tarô tradicional. Tarô tradicional, leio também. Né? E para você tem diferenças quando eu falo do tarô, qual que você leu? Tem algum específico? Pego mais na linha do Do Rider-Waite, Rider-Waite. né? Aí você olha, você tira cartas, por exemplo, você junta o tarô com o oráculo das árvores, por Junto. exemplo? Junto, eu faço isso no meu canal, nas leituras semanais. Né? E algumas cartas eu consigo fazer uma associação com o Ogan, nem todas vão ter. E mesmo com associação, a gente sabe que vai ter as diferenciações também. Né? Mas dá para associar. Por exemplo, a primeira letra do Ogan, que é a Bétula, eu brinco de associar com a carta do louco. Por essa questão do seu início de jornada, da pureza, da inocência, que o louco traz, a Bétula também traz. De algo novo surgindo. Né? E a carta do carro, por exemplo, do tarô, eu associo com outra letra, que é On, que é a letra do movimento, e é a letra da verdadeira vontade, que foi o que eu entendi da minha parte com o Ogan. Entendi. As cartas, elas têm nomes como no tarô, Tem. né? E esses nomes, eles são nomes mesmo ou o nome da letra? É o nome da letra. É o nome da letra. Da letra, isso. E aí Interessante isso, quanto que a linguagem acaba sendo predominante na leitura do oráculo. Sim, algumas pessoas que criam seus oráculos colocam o nome das árvores associadas também para facilitar na leitura, né? Por exemplo, a gente vai pegar Luz, que é a sorveira brava. A bétula, né? Que é a própria árvore da bétula, é uma árvore com tronco branco, que traz essa coisa da pureza. Então, associações de cor de árvore, também para significado. A bétula tem um significado da limpeza, por exemplo, porque as bruxas, muito antigamente, usavam as folhas de bétula para varrer. É mesmo? Sim. Bétula. Já vou olhar até que planta que é essa. É uma árvore maravilhosa. Então, essas E ela associações... traz um significado Isso, poderoso. poderosíssimo. Muito bem. É praticamente um oráculo das bruxas. Exato, porque dá para você fazer magia também com essas letras ogâmicas, vamos assim dizer. A pessoa não faz magia com runa, com tarô. O Ogan também tem essa Diz que funcionalidade. fazem, né? Sim, dá para fazer. Agora, dá para fazer. E como fazer, né? Como aprender isso. Isso. Aí tem escolas específicas, né, Existe. Michele? E precisa, né, ter uma base, ter uma coisa sólida para você fazer tudo dentro. Tanto do significado padrão, como o tarô tem. Tá. Mas o Ogan tem muita diversificação na sua forma de ensinar. Então, isso é uma questão também. É uma linguagem diferente? Sim, tem. Interpretação? Exato. Relacionada à interpretação? Relacionada à interpretação. Quando a gente fala dessas árvores, quantas cartas existem? São 25. De início eram 20, que são os Fedas, né? Então vamos por parte. Vamos lá. O Fedas. Ogan, Fedas. O Ogan inicial, 20 letras, divididas em 4 famílias. Tá. Então, para ficar bem didático, gente, assim, muito beabá. A primeira família, 5 letras, são todos os tracinhos virados para a direita. Tracinho, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu brinco para o pessoal associar. Até no meu canal do YouTube eu faço essa associação. A segunda família, todos os tracinhos para a esquerda. A terceira família, todos na diagonal. A quarta família, todos os tracinhos retos, e aí depois vieram as letras diferentonas aí, que são os forfeda. E são letras muito fora desse padrão do tracinho. Forfeda. Forfeda. Então, são letras com espiral, com letra cruzada, né? Que aí são as outras 5 que entraram depois. E tem essa controvérsia. Algumas pessoas não aceitam essa quinta família, só jogam com as 20. E tá tudo bem. Tá, não os excluídos. Eu jogo com todas, mas existem pessoas que não. A mais tradicional são as 20 primeiras. Eu falo, não, gente, tá tudo certo. O importante é fazer sentido para você. Abriu o jogo, abriu o tarô ali, vamos chamar de tarô. Sim. As informações, elas vão saltar. A magia tá feita. Tá feita e ressoa. Muitas vezes ressoa.
tanto na Tenho leitura certeza. particular quanto na coletiva. Tenho certeza. No teu canal você tira as cartinhas? Tiro. Eu tava dando uma olhada, você relaciona muito a previsões dos signos, é isso? Isso, exatamente. E aí é uma dinâmica que normalmente condiz, os astrólogos dão feedback em relação a isso? Bastante, gente. Eu recebo feedbacks assim, que a pessoa põe um textão relatando a vida inteira, tudo o que acontece, eu fico assim. Eu recebi um Então, hoje fortíssimo que eu fiquei, gente, como que pode? Né? Mas aí o esclarecimento das cartas, né? Lembrando sempre, né, na questão do YouTube, a gente sempre fala de leitura geral, que não Coletiva. vai ressoar com todas as pessoas, e que se ela se sentir confortável, sendo comigo ou com outro tarólogo oraculista, que ela faça uma leitura na energia dela. Eu falo, gente, não precisa ser comigo e tá tudo bem. Lógico que tá, Né? né? Mesmo porque você não consegue atender a todos. Ai, quem dera. Não é? Todos nós, né? Porque, na verdade, quando a gente faz uma leitura diferenciada, a curiosidade, eu acredito que seja maior. E os Sim. questionamentos que vêm. Então, se eu estou com um oráculo que tem desenhos da natureza, das cartas. Agora, né, a editora Alfabeto lançou O das runas, o das né? runas. Perfeito, Não é que tem a ver com este universo também, né? Exato. E a editora Alfabeto é maravilhosa, né, gente? Eles têm lançamentos, assim, incríveis, de tarô, de runa, de tudo. E, na verdade, essa leitura ali é de runas. Não tem a ver com o Ogan. Então, Ou é um Ogan? eu faço Ogan Tá, no canal. tá, Mas gosto, às vezes, de diversificar e levar a runa também. tá. E qual o diferencial da runa, hein? A runa, ela tem uma associação bem específica com o panteão nórdico. Bem específica. Da Tá, esse é o mitologia maior nórdica. diferencial, então. Isso, dos deuses nórdicos. A aproximação da cultura celta da nórdica não era tão assim quanto as pessoas acham. Eu Muita costumo gente brincar. confunde, né? Muita gente confunde. Eu brinco assim que eram primos de terceiro grau, que em dado momento, opa, Tem nomes na mitologia ou na história que a gente possa associar mais rapidamente a um e a outro? os druidas têm uma característica muito grande de associação com a cultura celta. Tá. Por isso que nesse livro que o Oswaldo escreveu, ele colocou que é o oráculo dos druidas. Acredito que até para facilitar também essa diferenciação. Isso é uma opinião pessoal minha, tá, gente? Ou das árvores, como também é conhecido. As runas são à parte, mas eu também sou apaixonada nesse universo, estudo. Então, assim, não tem como. Tá. Existe, como no tarô, uma carta que é negativa? Uma carta que é positiva? Não, nem no tarô. O sol e a morte, por exemplo. Nem no tarô? Nem no Todas tarô. têm os dois lados, Todas né? são duais, gente, não tem essa. Eu vou dar um exemplo muito assim, fora da casinha. A última letra do Forfeda, que é Emankou ou Evanhou, né? No seu padrão tem uma associação de reclamação, lamentação, aquela sensação de que você chegou, por exemplo, até o fim da sua jornada como persona e você não conseguiu conquistar nada. A pessoa às vezes tem essa questão, eu não consegui minhas conquistas, mas será se realmente não conseguiu? Não prestou atenção, talvez, né? Exato, mas pode estar associado à viagem, a um pedido de socorro, em poder auxiliar as pessoas, aconselhando, dando o seu melhor. Será se você realmente não fez o que você devia? Você tem uma carta predileta? On. É a 17ª. E ela traz essa questão do movimento. Lembra a carta do carro no tarô, para quem gosta aí de um tarozinho. Mas é a letra da verdadeira vontade. É aquilo que você deseja do âmago da sua alma. Muito diferente de um desejo de comer um doce. E quando sai essa carta... Dependendo do contexto do jogo, pode representar isso, mas dependendo, no negativo, ansiedade. Uma pessoa com muita pressa de alcançar um objetivo, dá uma segurada, cuidado com a ansiedade. Então, é muito de você interpretar, associar com outras cartas. Eu associo com o tarô também no YouTube. Eu jogo com o Ogan, depois eu jogo com o tarô. Então, eu acabo associando ali todo o contexto da leitura para a pessoa, seja particular ou seja no coletivo. E as cartas, elas vão se combinando ali conforme Sempre. você vai... É impressionante isso, né?
Muito. Tem a ver com a nossa vibração? Muito. Quando a gente está, não a tua vibração como oraculista, mas a vibração do consulente? Isso. A nossa vibração nem pode interferir nesse tipo de leitura, né? Então, a necessidade de autocuidado, gente, é essencial para você trabalhar numa particular ou coletiva. Porque interfere. Se você não cuidar da sua energia, interfere. Então, tem que ressoar externamente. Isso é uma opinião, Michele, né? Sim. Da coisa. Mas ressoa. É como Impressionante, se elas né? intercalassem e a gente sempre acha que a gente fala alguma coisa e, nossa, nem fez sentido isso daqui. Né? Aí quando a gente vê o feedback no YouTube, a pessoa relata a vida dela inteira e às vezes eu choro lendo comentário de emoção. Fico, gente, como pode atingir ali de uma forma tão profunda a história de vida de alguém? E o Ogham, para mim, junto com o tarô ou as runas, tem esse propósito de auxiliar a pessoa na sua jornada evolutiva. É o que eu pretendo. Mas, claro, a pessoa vai querer saber se o boy vai voltar. A gente vai responder com o maior amor e carinho. Sim, não é tem uma como. dúvida que a pessoa tem ali que tá trazendo uma certa energia, angústia, e a gente vai auxiliar e acalentar o coração dessa pessoa também, tá, gente? Então, mas a questão da sua evolução é o que mais vem nas minhas leituras. Eu amo. É um oráculo interessante para que a gente, depois de um bom tempo, né, sem fazer nenhuma leitura, vá para ter as primeiras informações, né? Exato. Previsão anual, eu faço com esse tipo de oráculo. Aí eu faço exclusivamente com o Ogham. Tá. Eu faço uma mandala de previsão anual de forma específica só com o Ogham. Aí eu fico 1 hora, 1 hora e meia ali Sim. falando. Porque aí dá um direcionamento, Extenso. ajuda o consulente a programar suas metas. Exato. Dentre o livre-arbítrio que ele vai ter, nas escolhas que ele vai ter, eu sempre falo, gente, é uma tendência. Seu livre-arbítrio vai trazer ali uma perspectiva que pode diferenciar, mas são as tendências ali que realmente bate. Eu fico assustada às vezes, mas bate. Existem na nossa comunidade aqui, a gente está em São Paulo, né? Muitos rituais relacionados à cultura celta, onde a gente pode sentir mais de pertinho Eu essa faço de forma sensação. mais isolada. Tá. Eu confesso. Existem Mas em existem. grupo? Existem os grupos, sim, né? Os grupos druídicos, né? Principalmente que levam a história não só do Ogham, mas como a magia celta num todo. Eu que pela questão da falta de tempo, da correria, né? Da minha vida pessoal, eu acabo não conseguindo participar como eu gostaria. Mas existem sim. Existem, né? Sim. E é aberto? Ou Sim. são mais fechados? Eles são mais abertos. Alguns grupos abrem inscrição num período do começo do ano, se eu não me engano. Não sei se eu posso citar o nome de uma aqui. Pode. A Ramo de Carvalho tem, acho que no começo do ano eles abrem inscrições ali. Eles são incríveis. É que eu não tive tempo de conseguir, porque, gente, a minha vida é extremamente corrida. Não tem problema. A agenda... Né? Ela né? Além de ela ser oraculista, ela também trabalha de outras formas, né? Em Isso. outras frentes. E aí a vida segue, A né? vida segue, a gente- segue. E a gente tem que entender qual é essa dinâmica da vida, né, Michele? Até para dar um atendimento que a pessoa precisa e merece. De uma forma acolhedora, que eu acho que é o principal. O Ogham, para mim, né, dentre o meu aprendizado com o Oswaldo Feres, que é o autor desse livro aqui, ele me trouxe algo que já estava aqui, mas que acaba emergindo mais, que essa coisa do acolher a pessoa no atendimento do Ogham e fazer com que ela conheça a cultura celta, conheça a potencialidade desse oráculo, que não é muito conhecido, não é muito propagado, e da sua probabilidade de acertar. Muito bem. E tem muitas dicas interessantíssimas aqui, muito simbolismo. Muito. E é bem interessante. Então, fica aqui a nossa dica de leitura, né? Que não é da Michele, espero logo ter alguma publicação dela. Ogham, o Oráculo dos Druidas, do Oswaldo Feres. O Oswaldo podia vir aqui bater um papo com a gente. Podia, Pra ele gente é um falar amor. bastante. É da editora Alfabeto. Então, é só acessar aí o site da editora. E que eles fica têm bem promoções prático. maravilhosas, se eu não me engano, esse livro estava em promoção na editora. Ah, que maravilha. Vamos lá, então. Aproveita. Uma mensagem pra gente rapidinho. Acabou. Vamos lá. Passou, Ai, gente, tá vendo? Nossa, passou voando. Quem quiser se inscrever no meu canal, A Voz de Avalon,
O Instagram é o mesmo nome. A Voz Diáfano. Isso, todos serão muito bem-vindos, né? Quem quiser entrar em contato comigo, fica à vontade para tirar dúvida, né? Acho que é válido a gente poder auxiliar. Às vezes a pessoa, eu me interessei, como que eu faço? Me procura, eu respondo com o maior carinho. Quem quiser o atendimento particular também. Lembrando que tem agenda ali, que eu, né, tenho que programar tá tudo bonitinho. certo. Mas já está aqui, né, para que vocês a conheçam, né, e para buscar aí também. Começa a seguir YouTube, Instagram e vai fazendo todo esse... Pega essa energia, né, Ai, gente, de Ogan para mais perto. Obrigada, viu, minha querida? Gratidão. Sucesso, viu? Nós. Adorei esse bate-papo. Também. Diferentão. Gente, Mundial, você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.